Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Esse que vos fala. Para mim é um prazer estar gravando mais uma mensagem para edificação da nossa vida. Você de todo o meu Brasil ou fora do Brasil, onde você estiver, que esta palavra o alcança. Eu estou muito grato, primeiramente a Deus e vocês que são meus irmãos na graça. E eu tenho uma palavra e o título da mensagem que eu tenho é essa: quando Jesus virá. Never. Nunca. Mas, irmão Nilson, as religiões, as igrejas estão aí divulgando, pregando, anunciando que Jesus virá e ele já está às portas. Sim, são os futuristas. Eles estão fazendo de conta, porque eles sabem que neste livro não tem mais nada a cumprir. Tudo já está cumprido. Tudo cumpriu no primeiro século. Esse livro foi selado no primeiro século. Não passou para o segundo século. Tudo o que aconteceu no ano 70 e ponto final. Então, quando Jesus virá? Quando Jesus virá. Porque não há resposta. Os grandes, que se diz teólogo, os grandes estudiosos, os grandes pastores, eles não conseguem desvendar ou explicar para o povo, essa conta não fecha, porque neste livro não existe. Por quê? Porque, na verdade, é uma maneira deles cativar o povo. É uma maneira deles enganar o povo. Porque o povo talvez já está cansado desta vida, do dia a dia, do trabalho, do frio, do calor, da fadiga, de assalto, de assassinato, de tantas coisas que acontecem no planeta. E aparece um salvador da pátria, dizendo que há um céu que nos aguarda, há um lugar aonde vocês vão, e lá vocês vão ter vida eterna. Este corpo será transformado em outro corpo celestial. E lá vocês vão encontrar com os vossos pais, com os vossos filhos, irmãos e parentes, assim por diante. Lá tem rua de ouro, lá tem mar de cristal, as casas são de diamante, os muros são de cristal, de pedras preciosas. Lá não haverá mais mortes, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais perseguição nenhuma, porque ali existe uma paz. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque o que esses homens sabem fazer é mentir. A profissão deles é mentir, é subir no púlpito e mentir, é enganar o povo através da mentira. Como eu já preguei por algumas vezes, não só eu, mas outros irmãos já têm pregado, que a mentira tomou o lugar da verdade. Hoje você tenta levar a verdade. Como disse o próprio Jesus, conhecerei. Para quem que ele estava dizendo isso? 8:32 de João. Conhecerei a verdade. Para quem que ele estava dizendo isso? Para os religiosos, que estava dentro da lei de Moisés.
eles seguiam os princípios, isso é desde o início da lei que foi dada a Moisés. Eles defendiam de unhas e dentes, e eles foram além da lei, porque a lei dizia não matarás, e eles matavam. Até o bem era pecado fazer o bem, não podia fazer. E veio Jesus completamente diferente da forma pela qual eles aprenderam. Eles aprenderam errado e prosseguiram errado. E quando Jesus veio, ele estava mergulhado no erro. E Jesus diz, conheça a verdade. E a verdade faz o quê? Liberta. Mas primeiro ele mandou conhecer. Conheça a verdade. É isso que as religiões protestantes, esses movimentos por aí, que ficam pregando uma mentira, e as pessoas dependem de unhas e dentes, mas Jesus disse primeiro conheça. Ele não disse a verdade te liberta, mas como a verdade liberta? É conhecendo. Então, meus irmãos, vem comigo, você vai entender. Jesus vai vir. Irmão, vamos nos preparar. A igreja tem que se preparar. Eu estava numa igreja pela qual eu frequentei por algum tempo, e o dirigente daquela igreja, eu creio que aprendeu errado, e ele ensinava errado. Ele diz assim, irmãos, não falta no culto, porque se vocês faltar no culto, Jesus vir, vocês não vão subir, porque só vai subir quem estiver dentro da igreja. Se você não estiver dentro da igreja, você não vai subir. E eu ouvi aquilo ali, e eu fiquei assim, mas como a gente não quer questionar, muitas vezes, o nosso companheiro, talvez de ministério, ele era o pastor que se dizem, o pastor o dono da igreja, e eu era o ajudante dele. E eu disse, mas como? A Bíblia diz que o salvo, onde estiver, não importa, estando dois no campo, um será levado, outro será deixado. Jesus não disse dentro de... Porque para começar, na época de Jesus, de Nazaré, não existia igreja. Como é que agora você fica pregando que só vai subir quem estiver dentro da igreja? Aonde tem isso escrito? Aonde está escrito neste livro aqui, ó? Outra vez ele diz uma outra mentira que eu fiquei enfurecido, que quando Deus veio ao Jardim do Éden, que Adão tinha pecado, feito o que Deus disse que não era para fazer, e ele foi e tocou no fruto. E Deus andava pelo jardim caçando Adão e chamando por Adão. Aí ele disse uma tolice. Você sabe por que Deus estava chamando Adão? Porque Deus não sabia onde que Adão estava. Adão estava escondido. Eu falei, idiota. Como é que uma pessoa pode dizer uma coisa absurda dessa? Quer dizer, Adão estava escondido, ele e Eva estavam escondidos atrás das figueiras. Pegaram ali folha ali para cobrir o seu corpo, e Deus apareceu e começou a chamar. Mas Deus não sabia onde ele estava. Eles ouviam a voz de Deus, eles ficaram quietinhos, Deus não sabia. Irmão, até que ponto uma pessoa pode chegar numa tolice dessa? Isso é o sistema. Porque o que o sistema mais ensina para o povo é tolice, mentira, é enganação. Os grandes que você acha que eles são grandes, grande em quê? É enganar o povo. É uma forma pela qual... Mas voltando para o que eu estou pregando. Quando Jesus virá? Never. Por quê? Porque ele já veio. Não, irmão, mas o pastor lá diz assim, que Jesus vai vir quando o evangelho, que eu já ouvi muito isso, que Jesus só vai vir o dia que o evangelho for pregado no mundo inteiro. Ele não quer ter ninguém por inocente. Ele quer que
todos conheçam e ouvem a palavra, aí ele vem. Ele vai vir quando o evangelho for pregado. Mentirosos. São os verdadeiros mentirosos. O evangelho já foi pregado no mundo inteiro. O mundo inteiro já ouviu. Porque quando a palavra de Deus fala mundo, para começar, o mundo gentil, naquele tempo, não fazia parte, mas vamos supor assim, o mundo judeu. Mas o apóstolo Paulo, ele saiu do meio do judaísmo e foi para outras nações que não faziam parte do judaísmo. E lá ele pregou para aquele povo. E o evangelho alcançou a todos, porque hoje nós temos aproximadamente 213 países em todo o mundo. Naquele tempo era poucas eram as nações. E o apóstolo Paulo pregou, porque isso está registrado dentro deste livro aqui, ó. Esse livro aqui, no capítulo 10 de Romanos, versículo 18. O evangelho foi pregado no mundo inteiro. Todos, aqui diz, versículo 18 do capítulo 10 de Romanos, todos ouviram a palavra de Deus. E aí, como é que fica? Vocês estão dizendo que quando o evangelho for pregado em todo mundo virá ao fim? Já foi pregado em todo mundo. Outra vez, olhamos para Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Não falarás mais ao seu próximo, ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. E aí? Ah, Jesus mandou pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. Mas ele diz, está lá escrito, está lá, Hebreus 8 e 11. Não anunciará mais, nem o seu irmão, nem o seu próximo. Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Bem, mas voltando, vamos fazer de conta que Jesus vai vir. Vou fazer de conta que a religião, por 20 séculos, está esperando por ele. Ele diz que não passaria daquele século, daquela geração. 24 e 34. Não passará esta geração. E disse um camarada aí, comentando no meu comentário, ele diz assim, mas como? Jesus diz que o céu e a terra passam, está no versículo 35 do 24 de Mateus. Mas as minhas palavras não hão de passar, isso já acabou, isso cumpriu, isso já acabou, isso não existe. Isso ele estava dizendo para os seus discípulos, os seus apóstolos, que o céu e a terra passam. E como o céu e a terra passam? Se Eclesiástico 1, versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra para sempre, terra e céu permanecem para sempre. Como é que vai passar? Como é que vai deixar de existir? Bom, mas vamos lá. Não, irmãos, mas o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Depois que todos ouvirem a palavra, aí Jesus vem. Tudo bem. Qual é a idade? Segundo a religião, o sistema religioso, que eles iniciam com mentira e termina com mentira. 100% do que eles ensinam é mentira. Então eles dizem que com 12 anos a criança passa a ter pecado. Que até os 12 anos a criança não tem pecado. Não existe pecado na criança até os 12 anos. Então vamos supor, faz essa conta comigo. Nasce hoje, dia 4. Hoje é dia 3. Dia 3 de agosto de 2024. Nasce uma criança hoje. Daqui 12 anos ele completa a idade certa para se arrepender, disse ele, e passar por um tal de batismo. Que batismo significa o quê? Batismo foi um ritual para o povo judeu. Porque o pecado foi tirado pelo sangue derramado na cruz.
Porque enquanto o sangue não foi derramado, Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Os pecados não seriam remidos se não fosse o sangue. Enquanto Jesus estava no mundo, Jesus de Nazaré, o pecado estava ativo. Mas quando ele desceu lá na cruz, e ele derramou o seu sangue, ali foi pago. Todos os pecados do mundo, não, dos judeus. O mundo não tem pecado. Quem tem pecado, quem tinha, que nem não tem pecado, eram os judeus que tinham pecado. Porque toda aliança que Deus fez foi com os judeus. Os mandamentos foi para os judeus. Deus não tinha nada com o gentil. Era um povo desprezado, um povo que não tinha nada a ver com Deus. Porque nós olhamos para o capítulo 15, 24 de Mateus. Eu fui enviado, disse Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré, somente, veja bem a palavra, somente, exclusivamente, para o gentil, os judeus, não o gentil. Bom, mas então 12 anos, a criança entra para o batismo, porque agora tem pecado. Mas aquela criança, aos 12 anos, várias outras crianças nasceram. Tem menino de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, tal. Vamos esperar eles se inteirar 12 anos. Quando eles se inteiram 12 anos, tem mais outra leva. No mundo inteiro, de 3, 4, 5 anos está nascendo. Quando é que vai parar? Quando é que esse Jesus vai vir? Se vocês dizem que quando o evangelho fosse pregado em todo mundo, está sempre nascendo criança. E aí? Essa conta não fecha, seus idiotas. É isso. Para mim, vocês são uns, como dizia o Tirico, uns abestados. Quem? Porque você conhece. Está aqui dentro. Não existe mais. Pare de fazer isso com o povo. Há muitas pessoas que dependem de um. Jesus está às portas. Jesus está... Tem um camarada aí que eu ouvi, ele dizia assim: Deus manda no céu e eu mando aqui na igreja. Quem manda na igreja sou eu. Um presidente aí grande aí. Aí do lado, aí do norte, aí do Recife, aí desse lado aí, do Pernambuco. Eu mando aqui e Deus manda no céu. Eu sei que tem muita gente que é meu inimigo. São inimigo meu. Agora o duro é que quando eu for para o céu, esses inimigos meus também vão para o céu. Se eu pudesse impedir dos meus inimigos entrar no céu, eu ia impedir. Mas quem sou eu? No céu manda Deus. Agora aqui na terra eu posso impedir. Agora, lá no céu eu não posso impedir. E o duro, ele falou no discurso, falando para milhares de pessoas. E o duro é que lá no céu eu vou ter que conviver com meus inimigos. Ver a cabeça oca desse camarada. O céu, como muitos hoje dizem, porque houve guerra no céu. Houve ali uma briga com o diabo. O diabo guerreou no céu com o anjo arcanjo. E ali eles travaram. Agora eu pergunto, foi na mão? Foi na espada? Foi no tiro? Como é que foi a briga lá em cima? Então, meu irmão, para com essas tolices. Céu é um lugar de paz, lugar de gozo. Ninguém, nem um homem, pode dizer como é o céu, porque não há registro dentro desse livro. O apóstolo Paulo diz, capítulo 2 de Coríntios, e versículo 9, nunca foi visto pelos olhos humanos, nunca chegou ao ouvido de homem o que Deus e nem o homem possa imaginar o que é o céu, porque nunca chegou ao conhecimento do homem. Agora, como você fica falando essas besteiras? Não existe aqui dentro registro nenhum como é o céu. O céu é um jardim, o céu é isso, aquilo outro. João apenas ilustrou, aquilo é uma ilustração do que ele quis dizer, a Nova Jerusalém. Mas onde está essa Nova Jerusalém? Está aqui na terra. A Nova Jerusalém, ela desceu
e habitou dentro de nós. Nós somos a verdadeira Jerusalém de Deus. Deus habita em nós. Agora, como vocês ficam aí esperando esse tal de Jesus voltar, essa conta não fecha. Porque nunca, quando isso vai acontecer, never, nunca, ele vai vir, porque já veio. Ele veio e está bem claro. Sou mesmo uma pessoa burra, que não pode, não consegue, cega e burra, que não consegue entender que está aqui dentro deste livro aqui, ó. Jesus diz: quando isso acontecerá, Senhor? Na queda do templo. E o próprio Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 2, que a desolação em Jerusalém seria de 70 anos. Pronto, acabou. Então, no ano 70, tudo acabou, essa Bíblia foi selada e ponto final. Hoje você não tem mais que dar ouvido a esses doidos em cima de púlpito que fica contando essas mentiras, aí dizendo coisas que não existem dentro deste livro. Fica com a graça, porque a graça nós não somos futuristas, porque nós sabemos que tudo já acabou. Hoje nós estamos apenas obedecendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Fique com esta palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.